Vamos lá então, gente, com as palavras de Sampaoli na coletiva do pós-jogo, né, Babi? Contra o Bragantino, o que ele começa falando pra gente? Então, vamos ouvir o Sampaoli. Primeira palavra que a gente vai ouvir dele, ele analisa, né, esse jogo do Atlético, fala que o primeiro tempo foi equilibrado e ainda analisa que o primeiro gol que o Bragantino fez foi quando o Atlético estava melhor no jogo. Vamos ouvir. Sí, yo creo que, como usted analiza también, yo creo que el primer tiempo fue parejo. Creo que tuvimos chances claras también en el segundo tiempo, antes de que ellos conviertan, en una pelota que sale de nuestro golero, vuelve y nos convierte en un gol en el mejor momento nuestro, porque habíamos ahorrado 2 goles, uno con Bernardo, uno con Dudú, y viene enseguida la pelota detenida y nos convierten, y ahí bueno, el partido se empezó a complicar. Después tuvimos un jugador menos. Lo que yo destaco del equipo, más allá de la derrota, es que aún con un jugador menos y no teniendo por ahí la posibilidad de generar situaciones en desventaja anímica por el resultado, fue a buscar, una cosa que no bajó nunca la cabeza, y eso es lo que más destaco en un partido donde se decidió por una acción del rival que nos convirtió en un momento de mucha paridad. Yo creo que el que sea el gol primero iba a tener mucha chance de ganar el partido, en un partido muy cerrado. Bueno, ellos lo hicieron, lo convirtieron, y nosotros intentaremos mejorar algunas acciones que seguramente de cara a la final tendrán que ser corregidas. Eu acho que ele não tinha como explicar. Você entendeu, Daniel Seabra? Eu acho que ele não vai explicar como, né? Assim... É difícil, tá gente. falando ali, claro que ele não vai chegar ali e abrir abertamente claro. que, né? Assim, tem que corrigir pra final. Claro que ele já tem o time. Ele já tinha antes do jogo com o Fortaleza. Você falou na quinta-feira, né? Que você achava certeza. que ele já tinha o time. Pra mim, ele já tem o time da final, lá atrás. Isso é fato. Ele já conhece o elenco, ele já sabe quem são os jogadores, e aí a gente vai vendo que um vai perdendo espaço ali, o Scarpa perdendo espaço aqui, alguns jogadores que não devem começar, a não ser que surpreenda muita coisa. Mas ele falou, tem que corrigir muitas coisas para a final. Em relação a esse jogo com o Bragantino, eu sinceramente acho que uma coisa não interfere em nada na outra, porque o que o Atlético fez contra o Bragantino provavelmente não vai ser o que o Atlético vai fazer contra o Lanús, que é o que o torcedor espera, claro. Não é como o Atlético vinha jogando antes. É outra história, é outra mobilização, é outra vontade de entrar em campo, é faca no dente, é outra questão. Então ele meio que de praxe aí a entrevista dele. E ele tava com uma defesa também desfalcada, né, Mabi? Nessa segunda resposta, ele vai falar sobre isso, aí o Lélio comenta pra gente. Exatamente, foi o destaque negativo do jogo, né? Obviamente, os 2 gols do Atlético, e aí ele foi questionado sobre isso, né? Como eu falei, nos 3 últimos jogos o Atlético sofreu 7 gols, ele foi questionado, e aí ele citou também a ausência do Alan Franco, que pra ele foi crucial. Vamos ouvir. Claro, justo hablábamos de eso, de que Otimi anteriormente había corregido mucho lo defensivo y le faltaba ofensiva. Ahora también es por característica, ¿no? Porque bueno, jugando Ronnie, Bernardo, Dudú, Hulk, son 4 agentes de ataque, y con una mitad de cancha sin Franco, que por ahí nos da más contención. Por ahí el equipo sintió un poco, pero bueno, son situaciones que que como digo, antes nos costaba generar, ahora generamos bastante, pero los rivales nos convierten, y eso es lo que tenemos que corregir en la semana. Vai ter que corrigir, né, Lélio? De outro jeito. Né? Claro, você está sempre corrigindo, né? Não tem então, é por isso que essa semana cheia, ela é boa. Eu se fosse dirigente do Atlético, amanhã mesmo eu já estaria indo lá para o Paraguai. Eu também acho, fiquei pensando nisso. Mas de qualquer... Eu teria ido ontem mesmo. Mas de qualquer maneira é o seguinte, uma coisa que ele citou e é importante para muita gente que gosta de ficar cornetando, é o Alan Franco, que faz muita falta. E o Júnior Alonso também, tá? Não é só o Alan Franco, não. E o Franco, ele podendo jogar, viu, Sampaoli?
Você pode voltar com o Franco para o meio de campo, se você quiser utilizar o Rony para te dar a profundidade que você quer. Olha aí, que nutelagem. Pelo lado direito, né? Mas aí, beleza. Aí é Franco, Alexander e Bernard. Pode ser. Entende? Mas eu ainda continuo achando que tinha que ser o Scarpa na direita, Alexander, Franco e Bernard. Arana, né? E o Hulk com o Dudu mais à frente. Pelo menos para iniciar o jogo. Mas ontem o que eu mais vi e fiquei assustado assim, em grande parte do jogo, que precisa corrigir, é que o meio de campo do Atlético estava completamente aberto. Já no primeiro tempo. O Atlético chegou a colocar 5 finalizações contra uma do Bragantino. Foi. Isso é verdade. Depois só deu o Bragantino. Aí no início do segundo tempo, só estava dando o Galo. Na primeira vez que chegou o Bragantino, na segunda, ele fez um gol. E o time se desarticulou. Então, isso aí não pode acontecer. Olha aí, tudo aí no meio aí, ó. Você vê, passa a jogada facilmente. Olha o cara, a liberdade. Olha o espaço que tem. Então, sabe, como diria o rapaz que narra basquete, o Rômulo Mendonça, é um convite ao prazer. O cara finalizando da meia-lua. Aí, a jogada que inicia o Lucas Barbosa. Parece jogador de vôlei, olha lá, correndo, livre, tem ninguém acompanhando. Então o meio de campo precisa ser corrigido imediatamente, viu, Sampaoli? Então ele vai responder, né, mano? Lélio, você adivinhou e chamou a próxima sonora, porque o Sampaoli foi questionado justamente sobre isso, sobre esse meio campo do Atlético, e ele falou justamente, né, sobre o Atlético não ganhar duelos no meio, sobre essa falta de combatividade. Então o Sampaoli vai responder, Lélio Gustavo, agora. A mitad de la cancha está debería mejorar un poco el tema de juego y la combatividad para no ser superado, y hoy yo creo que en ese aspecto, inclusive en un partido de paridad global, nos faltó ganar duelo en la mitad de la cancha. Yo creo que el partido se tornó de duelos y ellos fueron los que ganaron los duelos. Yo creo que lo que propuso Bragantino, lo que propone normalmente es emparejar, duelar todo el partido, porque tiene jugadores muy fuertes, muy rápidos, y eso en algún momento lo sufrimos. Respondeu a sua pergunta, Lélio? Respondeu, mas ele tem que trabalhar agora. Não tem muito não tem muito o que pensar e, sabe, proteger bem o meio de campo e ficar atento a alguns jogadores do Lanús, especialmente aí o Sálvio, o próprio Marcelino Moreno, que geralmente tem jogado, né, como aquele número 1 do Zagallo. Isso. Lá eles vão falar engante, mas é um jogador que é rápido também, conduz com velocidade a bola e ele se aproxima muito do Rodrigo Castilho, que é o centroavante da equipe do Lanús. Então, Sampaoli conhece muito mais do que eu e vai saber o que fazer. Assim esperamos. Sei não, filho. Sei não se ele conhece mais do que você. Tenho minhas dúvidas. Às vezes eu tenho só ver quem ganha mais de 1 milhão por mês aí. Mas daí você não foi valorizado o suficiente. Porque o Sampaoli né? Foi por problema no joelho que ele não virou. Ele teve que ficar afastado. E aí foi o que aconteceu. E aí você abre essa correção dessa questão do meio campo, que a gente já falava aqui no início, né? Essa recomposição defensiva do Atlético, essa chegada ali, essa bola que passa ali pelo primeiro volante, essa chegada lá atrás. Pra mim, ontem foi um desastre, né? Mas não tem um monte de torcedor do Atlético que desce a ripa no Alan Franco aí? Tem que sair do time, não joga nada, perna de pau, são todos os problemas do Atlético passam pelo Alan Franco. É verdade. Mas ele não estava em campo. Não, é verdade os problemas não. É verdade que o povo reclama, mas eu gosto dele demais como jogador. Ele faz uma função que ontem não tinha em campo. Exatamente. Aí o Sampaoli falou aí, ganhamos quase nenhum duelo no meio de campo. O Alan Franco. A hora que o Alexander entrou, inclusive, a coisa deu uma melhorada. Porque pra mim, o Alan Franco e o Alexander são os 2 volantes titulares, ponto final, acabou. O Fausto Vera cresceu um pouco, ganhou um pouco mais de espaço e tal, mas não é o cara. Não é ele pra ser o titular ali no meio. Então, o meio de campo do Atlético, pra mim, nessa parte de marcação, é Alan Franco e Alexander e ponto. Agora,
O torcedor que reclama muito do Alan Franco, basta ver o jogo de ontem. O buraco que estava no meio de campo, que era o espaço que seria ocupado por ele. Sem dúvida. Agora é a final de Sul-Americana, né? Exatamente, e é claro que o Sampaoli foi questionado disso também, né? Se os jogadores estavam com a cabeça já no dia 22 para ter perdido ontem, enfim, empatado com Fortaleza, e o Sampaoli falou, obviamente, né, desses erros defensivos que foram crassos para essa derrota de ontem. Vamos ouvir. Sinceramente creo que son errores que nos pasaron con Fortaleza siendo muy superiores y nos volvieron a pasar hoy. Y bueno, tenemos que una semana para intentar estratégicamente, tácticamente, ver cómo minimizar situaciones que nos están complicando porque bueno, estamos en algún momento siendo superados defensivamente y eso es lo que tenemos que corregir. Estão sendo superados mesmo, e essa parte defensiva, que era uma coisa que a gente falava que o Atlético tinha conseguido melhorar com o Sampaoli, voltou a ser o que era. A gente imagina, obviamente, que isso vai ser corrigido para uma final. Gente, final muda tudo, tá? É a disposição, é a vontade, né, Mabi? Você muda o histórico, porque você, né, tá todo mundo lá, tem um voo fretado com a família, sua família inteira vai estar lá vendo, uma final importante, todo mundo quer um título. Esse título para a temporada para o Atlético significa muito, porque ele significa a temporada que vem também. Né? Significa a participação numa Libertadores, começando aí de forma direta, ou seja, completamente diferente. Se vai ter dinheiro para investir, isso a gente vai saber, né? Mas, a princípio, é uma modificação e tanto para a próxima temporada, né? E eu tô com o Seabra, assim, o vídeo que o Seabra gravou hoje, esses erros para trás, né, não definem essa Sul-Americana do Atlético, é chave virada, a Sul-Americana tem outra aura, vai definir a temporada de 2026 pro Atlético. Claro que são erros que preocupam, né? O próprio Sampaoli falou, enfim, ele colocou o que ele tinha de melhor ontem, né, com exceção, enfim, não tinha o Alan Franco, não tinha o Alonso, o Sport também, enfim, então preocupa, mas de fato Sul-Americana é um jogo à parte, é um jogo único, o torcedor tem que ficar um pouquinho preocupado, claro, com o desempenho no Campeonato Brasileiro, mas a chave já virou, tem que focar agora na Sul-Americana, que de fato o Atlético é muito mais time, tem um elenco muito melhor e pra mim dá pra vencer o Lanús.